hipocrisia é muito grande nessa comissão. Que a deputada que me antecedeu do PT, e depois eu damos direito à resposta, porque nosso problema aqui não é interromper a fala, é justamente que todos falem e possam exercer. Agora, o que a gente não gosta é de hipocrisia. Porque daí vem aqui dizendo, temos muitos jovens, a maioria deles aplaudiu, né, esse discurso barato, né? Devem estar sendo doutrinados dentro da sala de aula. Outro problema educacional que a gente muito relata, né? Para achar que o MST é um movimento de luta pela terra. Que desrespeito com os estudantes que vieram. Sabe por quê? Eu vou explicar, deixa eu explicar. Presidente, que a palavra Artigo da oradora 73, seja respeitada. Inciso 13, presidente. Eu tenho direito à palavra sem ser interrompido. Deixa eu terminar de falar. As minas são menor de idade. Interrompe meu tempo, presidente. Interrompe meu tempo. E retoma meu tempo, presidente. Por favor, retorne ali 5 minutos, por favor. Presidente, se na escola não ensinam o que eu acabei de falar, o artigo 163, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2, que fala que esbulho possessório é crime, deveria estar sendo ensinado dentro da sala de aula que é um movimento criminoso. E não que é um movimento de luta social pela terra. Movimento que destrói lavoura, invade propriedade, faz reféns às famílias, esbulho possessório, ameaça e extorque dinheiro e faz extorsão de dinheiro de proprietários, é um movimento criminoso, não deveria ser aplaudido. Mas sim, deveria ser aplaudido quando a justiça prende e faz justiça para quem comete crimes. Isso sim. Então, eu não estou querendo ofender vocês. Vocês são vítimas de uma doutrinação que é praticada dentro da sala de aula. Só quero me retificar, tá? Agora, vem aqui a deputada falar, sou neta de assentado, não tem saneamento básico. O que o PT fez ao longo desses anos, dessas mais de 2 décadas que tem movimento? Que não fez saneamento básico? E mais, perguntei e repito essa pergunta. Desses 50 mil assentados que tem lá no estado da Bahia que vocês comentaram, quantos que o INCRA já deu o título de terra, de propriedade, ou vocês mantêm eles reféns, como a gente sabe que eles são mantidos reféns do movimento, sem a independência e autonomia para poder pegar um financiamento no banco. Isso acontece no meu estado de Santa Catarina também. Me responda essa pergunta. Quantos têm titulação de terra na Bahia dado pela esquerda? Porque o Bolsonaro fez reforma agrária, ao dar mais de 400 títulos de terra para... 400 mil títulos de terra para as pessoas que precisavam ter direito à moradia e à propriedade rural para ter pequena agricultura. Eu sou de um estado, presidente, onde a pequena agricultura, agricultura familiar, funciona, porque Santa Catarina é um estado que tem 1% do território nacional e lá a maioria é agricultura familiar que funciona. Agora, se é para falar de luta por justiça social, é fácil falar de luta por justiça social de iPhone e com bolsa da Louis Vuitton. Por que não vende a bolsa para dar, então, para compartilhar com os pobres e dar essa justiça social que a deputada tanto fala? É fácil ser socialista de iPhone desse jeito. Prosperou na vida, mas não quer ajudar os pobres? Que engraçado. Divide teu dinheiro. Divide com os pobres. Divide com quem tá... Divide com quem precisa. Tá? Agora passa a palavra. Então, presidente, chega de hipocrisia. Vamos chegar a verdades fatos nessa CPI. Passa a palavra pro deputado Deputada, só um minutinho. Não, tem 2 minutos. Deputada Carlene Detoni. Infelizmente, o deputado Ronaldo Nogueira não é vice-líder, então não tem que ser a senhora a concluir a sua fala. Senhor presidente, questão de ordem, artigo 74, eu fui citada. Depois, a senhora... Fui no começo. 1 minuto, deputada. Muito obrigada. Senhor presidente, como a gente tem que se atentar às questões sérias do nosso país, eu poderia aqui dizer e relatar a história de Dorcelena Folador, prefeita de meu estado, que foi assassinada por uma parcela do agronegócio que não sabe lidar com o diferente, que não sabe lidar com o contraditório. Mas eu não posso trazer esse debate para essa casa, eu não posso simplesmente falar o agronegócio é assassino e mandou matar Dorcelena Folador, porque eu entendo que aqui nós não temos que fazer juízo de valor. E muito pelo contrário, aqui a gente tem que pensar soluções... Aqui a gente tem que pensar soluções para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Fico feliz em saber que nessa casa várias pessoas estão preocupadas com problemas de títulos, entregas de títulos rurais. Quando o governo mandar aqui a medida provisória que concede a entrega desse título, espero contar com o voto de todos os parlamentares dessa casa para que a gente consiga resolver esse problema. Obrigado. Deputada Carolina, por favor, continua. Conclua. A senhora estava com 3 minutos 2h47, presidente. 2h47, ok. Presidente, tá
aí a verdadeira face da esquerda, chamando o agronegócio de assassino, presidente. Que falta de respeito. Nosso agronegócio alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Cadê? Quero ver o número dos assentados do MST com orgânicos. Quantos que alimentam? Tragam aqui a estatística de vocês. Eu estava lendo aqui uma reportagem que fala que essa produção de arroz... Tem um monte de reportagem falando que é fake. Nós vamos trazer esses números também. Que não é tudo isso que vocês falam. A gente sabe que o orgânico não dá conta de alimentar todas as pessoas ao redor do mundo. Nós precisamos do agronegócio. Então vocês lavem a boca. Deputado João Daniel, por favor. Só respeite a fala da deputada. Vou respeitar, presidente. Outro deputado que tem história com o MST, que era também assentado. Tem até uma história de cassação vinculada ao MST por ter... A suspeita aí de ter recebido valores de ONGs do MST também. Mas, deputado, essa não é a questão. Respeita meu local de fala. Então, presidente, nós temos que cuidar muito e respeitar o agronegócio brasileiro. Tá? Porque isso é uma falta de vergonha na cara, cuspir no prato onde come. Porque eu tenho certeza que a maioria do alimento que os deputados de esquerda comem também vem do agro brasileiro. Então parem de ofender aquele que é responsável por segurar o Brasil enquanto vocês roubavam na questão dos grandes esquemas de corrupção do PT, mensalão, petrolão, e esses esquemas aí. Baixaria. Agora vocês são santos. Agora vocês não têm um passado sujo. Foi comprovado pela justiça. Se a justiça anulou muitos dos processos, a gente não tem culpa. Mas vocês têm que cuidar o que vocês falam, porque vocês não têm moral, dignidade. Então cuidem muito bem o que vocês falam e não xinguem quem realmente produz e dá orgulho pro Brasil, que é o nosso agronegócio. Tá, presidente? Era isso que eu tinha para falar hoje. E é um absurdo essa hipocrisia, essa falta de vergonha na cara dos deputados da esquerda. De ordem. Qual é a questão de ordem, deputada? Deputada, O artigo quantos desses 40. títulos chegou? Só um minutinho. Deputadas. Deputadas, obrigado. Muito obrigado. É um absurdo que a gente tenha que ouvir nessa comissão que quando existe invasão, como o deputado que me antecedeu, é para incentivar o Estado a fazer isso ou aquilo. Ou seja, não é fazer justiça com as próprias mãos, o que é inclusive vedado pela justiça brasileira, mas vamos fazer um crime, porque invasão de propriedade é crime, para que o Estado daí se mobilize, não para combater o crime, mas para tentar fazer aquilo que a gente acha que é o certo, que é repartir terra que são produtivas, porque eu tenho recebido ligações, presidente, de pessoas que têm medo desse movimento, áreas totalmente produtivas, cujo proprietário foi mantido em cárcere privado, foi extorquido, foi praticamente expulso da sua terra e está na justiça hoje. Inclusive, eu recebi ligações de pessoas do Paraná, nem só de Santa Catarina, e que eles estão com o processo na justiça até hoje para a retomada da terra e tem medo de vir depor. Eu falei, você quer depor sobre o que aconteceu com você e com a sua família? Ah, porque é um movimento em prol da reforma agrária. Ah, porque é um movimento em prol de alimentação saudável. Eu vou atrás dessa lista, e sei que tem muito em Santa Catarina também, de assentados que não produzem orgânicos, como aqui, ó. Estão fazendo um sensacionalismo barato aqui, com produtos orgânicos aqui. Meia dúzia fazem isso, mas a grande maioria em Santa Catarina... Respeita o meu local de fala, deputada. Respeita, a senhora fala em respeito às mulheres, então respeita o meu local de fala. Reponha, por gentileza, alguns segundos, presidente. 20 Pode repor 20 segundos, por favor. Presidente, lá em Santa Catarina, eu sei de casos de cooperativas e de casos de assentados que têm contrato com multinacionais, com transgênicos, biotecnologia, com agrotóxicos que eles falam que são contra, que destroem o meio ambiente. Mas vocês vão ver que eles produzem com transgênicos, sim, porque dá mais produção, e a gente sabe que orgânico não dá para alimentar a humanidade inteira, né? Então vamos parar de hipocrisia. Essa é uma das falácias que nós vamos desmascarar nessa CPI. Outra falácia que a gente vai desmascarar nessa CPI, que é um movimento por luta por justiça social no campo. Por terra igual. Isso aí é um movimento que causa terror no campo, que vai lá, invade propriedade produtiva, tem ameaça, extorsão. Eu tenho inúmeros casos, nós vamos trazer aqui os agricultores, e aí a gente vai ver essa hipocrisia sendo desmascarada. Porque está na hora de a gente falar a verdade, inclusive das ligações desse movimento com o atual governo. Por que tem gente sendo nomeada, mais de 19 superintendências do INCRA, com lideranças do MST,
que causa baderna e crime no campo. Que esse governo tem que ser chamado. O presidente do INCRA, nós já fizemos o requerimento. Essa feira aí foi financiada com dinheiro público, que veio falar de reforma agrária em São Paulo. Nós temos que esclarecer, presidente. Então, não é criminalizar, é trazer a verdade dos fatos para o povo brasileiro saber. O que esse movimento de crime e de terror no campo causa contra a agricultura do país, que realmente gente que quer produzir é afetada por esse movimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, Senhor delegado... presidente, questão de ordem, eu fui citada pela deputada. Não foi citada, deputada. Indiretamente eu fui citada. Não, mas não existe indiretamente.